Olá, pessoal, que a paz de Cristo seja com todos. Estamos aqui mais uma vez para tratarmos de um assunto de extrema importância. Estaremos falando acerca do relato da criação no livro de Gênesis. Está participando conosco o professor Leonardo Andrade, ele que é professor de hebraico, é um estudioso, é teólogo. Estaremos abordando esse assunto teológico. Desde já, eu quero passar a palavra para o Leonardo, que está se apresentando e falando também acerca da importância desse tema. Se os dias da criação são literais ou são simbólicos? Fica à vontade, professor Leonardo, está com a palavra. Pode falar, professor Leonardo. Ali do livro do Gênesis, se eles são de 24 horas ou não. Né? Esse assunto é muito importante porque esse assunto ele engloba a temática da ciência, né? Juntamente com aquilo que nós denominamos como a própria palavra de Deus, né? Uma conexão ou talvez uma ruptura, né? Que nós podemos, ao longo desta live, falar um pouquinho. Então, esse assunto é importante porque em meados do século XVIII, né, começou essas investigações críticas, né, da Bíblia e começou a levantar algumas questões, colocando em xeque a literalidade do texto do Gênesis, bem como também esse assunto repercute muito nessa questão de confiabilidade do texto na qual nós lemos a cada dia. Então, eu sou o professor Leonardo Andrade, acho que todos conhecem, né? Então, nós estamos aí para tentar desbaratear um pouquinho dessa questão aí, se os dias são ou não de 24 horas ali. Muito bem, professor Leonardo. Então, conforme você disse, nós podemos notar que esse assunto ele é discutido e é relevante para os dias atuais. E eu gostaria que você falasse acerca aí de algumas exegeses, né? Algumas ideias que são colocadas dentro do texto de Gênesis, que algumas pessoas que querem colocar que os dias ali não são literais, são simbólicos, representam milhares de anos. Alguns fazem até um erro aí de conexão, né? Pega o texto lá de 2 Pedro, capítulo 3, onde fala que para o Senhor 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos, e querem aplicar lá no relato de Gênesis, porém nós sabemos que o contexto ali fala da volta de Cristo. Então não tem nada a ver. Aí outros querem falar que a palavra ion vai significar tempo indeterminado. Então, quando fala um dia ali, quer falar que um dia, né? Ninguém sabe o período que Deus criou. Gostaria que você falasse acerca desse ponto, né? Se os dias são literais, né, e para o texto assim, linguístico, né? Ali o relato, que nós podemos entender. Então, vamos lá. Quando nós falamos ali do texto do Gênesis, né, nós temos que trabalhar principalmente a linguística, porque um texto, você não vai investigar um texto sem trabalhar a linguística. E o termo que é usado ali, que nós acreditamos que foi a inspiração usada por Moisés, né, porque nós acreditamos que foi Moisés, o autor do livro do Gênesis, bem como também todo o Pentateuco, que nós também chamamos de Torá, ele usou a palavra Yom, né, a palavra Yom. Então, ali, ele usou essa palavra, e é interessante que essa mesma palavra, ela significa dia, né? Nós sabemos que significa dia, nada mais do que isso. Porém, algumas pessoas, elas tentam deturpar falando que essa palavra significa outra coisa. Mas o alcance semântico dessa palavra é assim, um período de luz em um ciclo, né, de dia e de noite, um período de 24 horas,
um conceito geral de tempo, um ponto específico de tempo ou um período de um ano. Então, essa seria basicamente aquilo que nós lemos, né? Então, a palavra dia, ela aparece no total de 2.291 vezes, né? Como ion, né? Sendo 1.446 no singular, né? E 729 aparece com uma preposição, 845 no plural, apenas 213 aparece com uma frase proporcional. Então, a palavra ion, em geral, tem de combinações, né? A medir aos sintagmas, né? Que seria a união que forma essa palavra. Sempre quando você vê a palavra e ouve tarde e noite, né? E manhã, isso quer dizer uma formação de merisma, né? Uma conexão que vai significar algo. Então, daí a palavra ion também significando essa questão, né? Então, nós temos essa definição. Mas, no geral, a palavra ion sempre vai dar, linguisticamente, o tom de 24 horas. Então, sempre na Bíblia, ela vai ser usada como 24 horas. Dificilmente você vai ver, difícil, eu falo dificilmente com humildade, né? Mas não tem na Bíblia hebraica nenhum texto que associa Ion sozinho, né? Ele aparecendo sozinho, sem conectar a um dia de 24 horas. Então, Ion é, de fato, 24 horas. Então, semanticamente, linguisticamente, o assunto até poderia dar por encerrado. Porém, algumas pessoas tendem ainda a questionar essas questões, né? A palavra tempo, ela possui vários significados dentro da Bíblia hebraica. Apesar da Bíblia hebraica ser bem simples, no seu sentido de verbetes, que ela possui apenas 4.000 verbetes, então ela possui algumas palavras que dão essa ideia de tempo, como kedem. A palavra kedem significa antigo, né? Outra palavra, olam, né, que nós conhecemos muito, que significa eterno ou eternidade, pode significar perpétuo, antigamente, até, tipo assim, leolam, para sempre, né? Então, essas palavras dão outro significado. Dor, né, uma revolução de tempo, uma era. Tamid, né, que significa continuamente, pode ser traduzido também como para sempre, né, tempo ilimitado. Orer, né, que seria a duração de dias. Shaná, que nós ouvimos como Rosh Hashanah, que é um ano. Né? Netzar, que é para sempre. Então, todas essas palavras, Moedim, né, que é usada ali em Gênesis, Bereshit, Gênesis 1:14, né, que significa estações, festivais, todas essas palavras poderiam denotar um tempo indeterminado, diferente de Ion. Mas por que Deus não emprega nenhuma dessas palavras? É porque, de fato, ele não queria que a interpretação fosse, senão, a de 24 horas. Se ele quisesse usar tempo, eras, ele usaria qualquer uma dessas palavras para, pelo menos, dar a suspeita de você pensar que não seria dias de 24 horas. Então, todas essas palavras aqui também favorecem linguisticamente, né? Teve uma pessoa que eu estive há pouco tempo no Vejam Só, e a pessoa me perguntou, escreveu lá, falou assim: mas não pode ser tudo resolvido linguisticamente. Tem que fazer análise filosófica. Deixa eu te falar uma coisa. Nem tudo nós resolvemos filosoficamente, não. E a filosofia ela não veio para ajudar, ela veio para
atrapalhar mesmo, entendeu? Eu sou filósofo de formação, entendeu? E eu sei que a filosofia, por muitas vezes, ela tenta colocar um descrédito em algumas questões, tá? Então, e esse tipo de questionamento não pode ser analisado através da filosofia, né? Então, vamos só reiterar essas questões, né? Aí, se Deus quisesse nos dizer que os eventos da criação ocorreram assim num tempo muito passado, haveria muitas maneiras, conforme nós já dissemos. Conforme assim, tem uma palavra chamada Iamim, né, que é o plural de Ion, que poderia ser sozinho, né? Então teria o significado de dias e noites, né? Vários dias e noites. Então não aparece essa palavra. Quedem, né? Conforme eu já disse, dias, né? E foi dias de antigamente, também não aparece. Olam, antigamente, também não aparece. Então, por que Deus não escolheu usar nenhum desses verbetes ou dessas palavras, desse substantivo? Então, nós vemos a clara inspiração divina em querer colocar na mente de Moisés dias de 24 horas sem dar margem para qualquer interpretação errônea, né? Então nós temos outros fatos também, né? Dias, noites, tarde, manhã, sempre usados aí para significar essa questão dos dias de 24 horas, né? Então não há margem para pensarmos que são eras, né, ou 1000 anos, conforme alguns fazem interpretação, associando o texto de Salmos, né, 90, e o texto de Pedro, quando dizem que o texto um dia para Deus é como 1000 anos. Nada disso, né? Porque 1000 anos traria uma série de fatos, até mesmo científicos, que causaria danos, né, no transcorrer da própria naturalidade das coisas, dos eventos que a própria Bíblia relata referente à natureza, dentre outras coisas. Então, não há margem para dias que não seja de 24 horas. Então, linguisticamente, eu vejo como impossível fazer esse tipo de análise, entendeu? Mas a gente irá decorrer um pouquinho mais. Muito bem, professor Leonardo. O que eu percebo, muitas das vezes, essa questão aí que o pessoal pega o texto lá de 2 Pedro, capítulo 3, eles ignoram o contexto que fala da volta de Cristo e também ignoram o contexto dos Salmos 90, que fala como é o tempo para Deus, né? Deus também nos ensina acerca do tempo, e querem aplicar no livro de Gênesis sem não levar em conta o contexto, tanto de Salmos e também do apóstolo Pedro. E lá quer mostrar que o tempo de Deus é diferente, né? O nosso é o Cronos e o de Deus é o Kairos. E ali quer mostrar que Jesus ele não tarda, porque ainda que passe 2000 anos, para Deus é como se fosse um período de 2 dias. Então Deus quer nos ensinar sobre a paciência de aguardarmos o Senhor. Então agora eu quero entrar num ponto aqui que eu vejo que é muito criticado, não somente por ateus, mas também por crentes que são cientificistas, que acreditam em tudo que a ciência diz, apresenta, é esse ponto. A Bíblia ensina uma terra jovem, aí que a maioria dos cristãos e também judeus vai acreditar aí de 5.700 a aproximadamente 7.000 anos, mas uma grande parte vai dizer aproximadamente 6.000 anos. A Bíblia ela vai ensinar isso, a crença numa terra jovem, ela vai endossar essa crença. Então, sobre essa questão é muito interessante, porque a evolução ela data milhões e milhões e milhões de anos, né? É tantos milhões que eu nem sei quantos milhões, muitos milhões, né? E só que tem um problema.
o método de datação de carbono 14 ele vai até 63 mil anos, não passa disso. Então, aí no máximo 70. Então, como que a gente teria milhões? Então, isso aí é uma fraude, isso não existe, né? Tem algumas evidências, né, de que a Terra é jovem, que é bem interessante. Olha só, glóbulos vermelhos e hemoglobina foram encontrados em alguns ossos de dinossauro, não fossilizados, mas esses não poderiam durar mais do que alguns milhares de anos. Certamente não 65 milhões de anos de quando os evolucionistas pensam que o último dicionário viveu. Então, já descarta aí só a questão desse achado dos glóbulos vermelhos e hemoglobina achado desses ossos de dinossauros não fossilizados, já descarta essa questão de datação aí desses inimigos da Terra jovem. O campo magnético da Terra tem decaído tão rápido que não poderia ter mais de 10 mil anos de idade. Olha só, hein? Então, o campo magnético ele decai tão rápido, eles fazem um cálculo através disso aí, e a somatória disso aí, a Terra não poderia ter mais de 10 mil anos de idade. Então, dando uma probabilidade, eu acredito que seja 6 mil anos, então, dando uma vertente para nós, né? Outra coisa, o hélio está derramando na atmosfera do decaimento radiativo, mas não está escapando muito. Mas a quantidade total na atmosfera é apenas 1 sobre 2.000, do que se esperava se a atmosfera tivesse realmente milhões de anos. Este hélio originalmente escapou das rochas, isso acontece muito rápido, mas tanto hélio ainda está em algumas rochas que não poderia ter tido como tempo de escapar, né? Certamente não seria bilhões de anos, conforme a ciência diz. Então, já descarta outra questão aí, dando um favorecimento à Terra jovem, né? A Lua está se afastando lentamente da Terra a cerca de 1/4 de polegadas, ou seja, 1 centímetro por ano. E a taxa teria sido maior no passado. Mesmo que a Lua tivesse começado a recuar de estar em contato com a Terra, teria levado 37, mais ou menos, bilhões de anos para atingir sua distância atual. Isso dá uma idade máxima possível da Lua, não a idade real. Isso é muito jovem para a evolução e muito mais jovem do que as datas radiométricas atribuídas às rochas lunares. Então, dá para ver que não há possibilidade cientificamente. O sal está derramando no mar muito mais rápido do que está escapando. O mar não é salgado o suficiente para que isso aconteça há bilhões de anos. Olha só. Mesmo concedendo suposições generosas aos evolucionistas, os mares não poderiam ter mais de 62 milhões de anos. Muito mais jovem que bilhões de anos acreditados pelos evolucionistas. Isso novamente indica uma idade máxima, não a idade real. Então você vê, Jades, que há um erro grandemente. Então, essa questão dessa Terra velha, ela não se sustenta cientificamente, né? Não se sustenta. Então, nós temos vários né, componentes e material didático, referenciais teóricos, que dão veracidade a uma Terra jovem, né? Não propriamente uma Terra velha, como muitos explicam por aí, né? Teve um rapaz, só para voltar aqui, um rapaz falou bem assim, que mas o Sol só apareceu no 4º dia. Lembrando, pessoal, que Nós vamos entrar nesse ponto, professor Leonardo. Nós vamos acordar. Está aqui no esboço, aqui no top. Nós vamos entrar mais para frente. Então vamos deixar, então. Vamos deixar mais para frente.
Você apresentou aí dados científicos que vai corroborar com uma terra jovem. Inclusive, nós temos cientistas, né, que vão endossar a crença em uma terra jovem. No Brasil, nós temos aí o Marcos Erbin, que é um químico, né, um doutor em química, e temos também no exterior, né, um grupo RAT, de grupo de cientistas, tem geólogo, paleontólogo, biólogo, físico e tudo mais, que eles propõem cientificamente que a Terra ela é jovem. Agora eu gostaria de saber de você, teologicamente e biblicamente, se nós podemos confiar na cronologia bíblica. Eu que já fiz curso pela CETADB, né, no seminário da CETADB, nos livros a gente vê lá a cronologia bíblica, né? De Adão até Cristo, 4.000 anos. Aí de Cristo até nós, temos aí 6.000 anos. Podemos confiar na cronologia que nós encontramos em vários livros de teologia, teologia ortodoxa, né? Então, eu até separei aqui dentro do próprio texto, existe um texto aqui em 1 Reis, capítulo 6, ele vai dizer assim: e no ano 480, depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, né? A gente chama esse Ziv de Iar também, né? Ou é Ziv ou Iar, né? Aí tem Aviv e Iar. Iar, que é o 2º mês, ele começou a construir a casa do Senhor. Aí você tem Ziv, provavelmente no ano 480, que é igual a 966 a.C. Aí você retrocede 479 anos, né, de 966 a 479 anos, que dá aproximadamente 1445, exatamente a data proposta do Êxodo, que nós, cristãos, acreditamos. Então, é perfeito essa cronologia. Então, a cronologia bíblica, ela é perfeita. E nessa data aí, provavelmente foi a dinastia de Tutmés III, né? Provavelmente ali o faraó do Êxodo, né? Então, nós temos uma cronologia exata. Aí você tem de Abraão até Jacó, 290 anos, depois de Jacó até Tutmés, 430, e de Tutmés até Salomão, você tem 480 anos. Então, a cronologia bíblica é exata. Tudo que você lê na Bíblia, meu irmão, você pode dar veracidade, porque tem conteúdo, entendeu? E o livro do Gênesis não é um mito, tá? Não é uma poesia, ali é literal. Quando nós trabalhamos um texto, né? Quando nós trabalhamos um texto, é interessante que todo texto, uma palavra sozinha, ela não tem poder, ela não tem significado algum. Né? A palavra não tem significado. Quem fala isso é Todorov. Né? Eu estava até com o livro de Todorov aqui, e Todorov ele vai dizer isso, né? Zevatan Todorov. Mikhail Bakhtin também fala algo similar, que a palavra não tem muito significado, tal. Mas aí a gente tem que trabalhar os lexemas. O que seria? São as formações de palavra. Como é que ela está conectada à outra, né? E a palavra que nós traduzimos como dia ali, o tempo, todas as palavras que nós traduzimos como tempo na Bíblia Sagrada, ela tem uma exatidão muito literal. E o autor, ele não usa aquilo que nós chamamos de lexografia autoral, repetidas vezes, fazendo variações com esses termos. Se ele não faz variações, é porque ele quer que a mesma conotação que tem em Gênesis, um exemplo, 12, tem em Gênesis 1, Gênesis 20, tem em Gênesis 1. Então, você vai pegar todo o texto de Gênesis, ele é literal.
com exceção de algumas partes. Você quer ver onde tem poesia no livro de Gênesis? Poesia vai ter quando Adão fala, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ali ele faz uma cantilação, ele canta, né? Então ali tem um sentido prosa. Então, quando você estuda um dos maiores mitólogos do mundo, né? Que é o Mircea Eliade, Mircea Eliade, no capítulo 12 do livro dele, Aspectos do Mito, ele vai dizer que um mito ele tem várias propriedades. Dentre elas, ele tem que trazer um tom poético. E nós acabamos de dizer que Gênesis não é poesia, não tem poesia, não tem paralelos membrorum, não tem paralelismo. Então, não é poesia. Então, já descarta isso. Politeísmo, não tem, porque ele já começa, Bereshit bara Elohim, né? O bara ali, ele é singular, terceira pessoa, ele criou, né? A Bíblia, sempre quando ela vai dar ênfase a alguma coisa majestosa, ela usa esses artifícios, né, de plural. Tanto é que a palavra para Egito é Mitzraim. Mitzraim é o plural, né? Por quê? Porque o Egito, antigamente, ele ficava entre o Baixo Egito e o Alto Egito, né? Ficava parte do delta do Nilo. Então, nós temos que entender essas particularidades do texto bíblico. Então, a cronologia enfatizada pela Bíblia Sagrada é corretíssima, né? Excelente, professor Leonardo. Muito boa a exposição. Então, nós podemos ter que Deus até mesmo inspirou a cronologia bíblica e nós podemos confiar, né, naquilo que é nos apresentado. Agora, eu gostaria de entrar em um ponto aí que é debatido também, teologicamente, que é acerca se pode ser possível, né, ou ser verdade a teoria do hiato ou do intervalo, à luz de Gênesis, né? Ali eles dizem que de Gênesis 2, Gênesis 1, né, o versículo 1 ao 2, poderia ter passado aí algum período de tempo aí, que eles inventam até uma ficção, né, em cima dessa passagem aí, poderia ter caído Satanás, e aí acabou com a Terra, ali foi extinto os dinossauros, e cria um monte de coisa para colocar lá no texto. Você pode falar sobre essa questão aí, professor Leonardo? Vamos. Então, vamos lá. Vamos descartar essa questão da teoria do hiato primeiro, né? A teoria do hiato, ela não se sustenta de forma nenhuma. Vamos lá. Aí você tem... eu não sei se tem algum texto aqui da Bíblia hebraica, eu estava aqui. Na hora, assim, tudo some. Aí você tem o texto ali. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et ha'aretz. Ve'ha'aretz ha'etá torru vavor. Né? Ve'ha'aretz ha'etá. Aí você tem, e a terra? Nós sabemos que ali o sinal ali, se eu não me engano, é o revia, se eu não me engano, né? Não lembro. Ele pode mudar para um sinal, ele é um sinal disjuntivo. Então ele vai desconectar a primeira oração da segunda oração. Então elas não são juntas, elas não são conexas, né? Então nós já descartamos isso aí. Outra coisa, tem gente que fala assim, esse verbo, raetá, e a terra, mas a terra era sem forma, né? Aí você fala assim, raetá pode ser, Leonardo, tornou-se. Pode ser tornou-se. Aí eu queria saber qual hebraísta no mundo falaria isso, porque é impossível. Por quê? A palavra raetá é o verbo ser ou estar no hebraico. E ela está no tronco simples, né? No kar, né? Na voz ativa. Para ela ser tornou-se, ela tinha que estar na voz assim, reflexiva. Aí você tinha que mudar ela para o tom nifal. Para o tom nifal, ela tem que apresentar um prefixo. Toda palavra no tom nifal, ela tem que apresentar um prefixo que é o ni. Então não seria raietá, seria ni raietá. E está assim no texto? Não.
Então é impossível. Então você já descarta totalmente essa questão linguisticamente é impossível. Então a Bíblia hebraica, a própria Bíblia hebraica não dá margem para essa questão ali de teoria do hiato. Isso é uma, como é que eu vou dizer? Eu conheço linguistas sérios, Jadson, linguistas que se debruçam só na teoria da narrativa, e eles, sem brincadeira, nós debatemos, ficamos aqui batendo nessa tecla, mas eles riem disso aqui, porque eles falam assim, é impossível, é impossível. Dentro de uma análise linguística, é impossível. Então, tipo assim, eles riem dessas coisas. Nós ainda que perdemos tempo aqui para falar aqui, aí às vezes tem uns abençoados no chat aí, falando outras coisas. Sempre assim, sempre tem esses negócios, né? Mas vamos lá. Então é isso aí. Então é impossível, né? A questão. Aí você falou da luz também, né? Sim. A luz, né? Igual eu falei com o pastor, meu amigo lá. Um abraço aqui, pastor Paulo Sérgio, excelente homem de Deus. Se nós tivermos algum problema em relação ao sol, nós vamos ter um problema na eternidade, porque em Apocalipse fala que lá não tem sol, entendeu? A própria luz do Cordeiro iluminava todas as coisas. Então, nós vemos essa possibilidade. Eu tenho um livro aqui, tá sumido lá pro fundo aqui, que é um livro de Cohen, e ele vai falar sobre essa questão da luz, né, dentro de uma ótica da perspectiva científica. Aquele Yosef Bitton também fala alguma coisa relacionada a isso. Então, todos eles vão falar que, sim, não há margem para você pensar ao contrário ou alguma coisa que não seja ali de fato como é, né? Então, tipo assim, não vai influir ou não vai mudar nada, né? Entendeu? Então, tipo assim, hã? Professor Leonardo, muitos crentes querem colocar limitação em Deus, como se Deus, sendo luz, ele não pudesse ou ele não tivesse o poder de sustentar as plantas antes do sol. Deus tem poder para isso. Eles Tipo querem assim, colocar Deus como criou devagarinho, há bilhões de anos, porque não leva a sério o que Deus ele apresenta no relato de Gênesis. Se eu não me engano, é chamar de anáforas, né? As plantas que recebem a fotossíntese, mas tem plantas que não são anáforas, entendeu? Acho que é isso mesmo, se eu não me engano, não lembro. Então, tem essas questões também. Então, nós temos que raciocinar, temos que pensar. Então, tipo assim, a Bíblia, ela não é um livro científico. Está longe de ser um livro científico. É um livro teológico, ela quer apostar na teologia, ela vem trazer teologia. E ela não é. Ela não se explica muito, não. É você que tem que buscar ali algumas explicações e algumas respostas que ela pode te trazer, né? Outras respostas não vai te trazer, mas disso aí é bem claro. Assim, Deus é onipotente, onipresente, ele pode tudo, ele faz tudo, e com certeza nós temos que crer que a mão de Deus esteve presente em todo momento. Né? Tem algumas pessoas que me perguntam assim: a serpente lá, a serpente não tem aparelho fonador. Meu irmão, mas depois do pecado, tudo foi deturpado. Depois do pecado, tudo foi deturpado. Entendeu? Então, nós temos que ter essas questões e observar. Uma animalha que andava passou a se rastejar. Entendeu? Foi mudada, as coisas mudaram. Então, nós temos que entender o propósito teológico das informações que são contidas no livro, não formular ideias errôneas e tentar adaptar a ciência à Bíblia ou a Bíblia à ciência, porque isso aí não vai dar certo. E é interessante, professor Leonardo, e eu penso que a superioridade, que a Bíblia está acima da ciência humana, né, principalmente da ciência naturalista, que tem tomado conta da ciência moderna, é que a Bíblia ela não está sujeita à mudança.
Agora, a ciência está em constante mudança, é teorias que caem, é hipóteses que se levantam, e assim constantemente. Agora, a Bíblia é conforme o nosso Senhor Jesus Cristo disse, né, que as palavras dele passariam céus e terra, mas a palavra permaneceria. Então, a Bíblia não está sujeita à mudança. O que Deus revelou está ali. Olha o que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo um material que tem uma elaboração aí, o contexto dele, a história dele, de 4.000 anos. Nós estamos colocando em xeque. Mas a ciência, os periódicos científicos, é semanais. E semanais eles mudam. Entendeu? Então, ninguém fala isso. Foi achado um osso, um dente, né? E já fizeram, se eu não me engano, um homem de Neandertal. Fizeram a imagem, fizeram até a esposa dele, e criaram tudo, foi um espetáculo. Aí um cientista famoso foi fazer uma análise desse dente, né? E ele constatou que esse dente era um dente de um porco. Olha só como são as coisas. Então, é muito complicado. Então, a ciência, bem como a mídia, ela não age, como é que eu vou dizer, sobriamente, ela não tem caráter, ela por muitas vezes, ela de má fé, fazendo colocações apenas para contrariar ou para divergir aquilo que é o texto bíblico e os criacionistas, né? Sendo que até agora os criacionistas não foram vencidos hora nenhuma, em hipótese alguma, né? É o homem de Pitdon. É uma invenção que fizeram para provar que tivesse um elo perdido aí entre o ser humano e os primatas, né, os símios. Agora eu quero entrar num ponto com você, professor Leonardo. Eu vejo que é interessante. Qual era o entendimento, ou qual é, né, o entendimento dos cristãos e judeus antes do século XIX, né, sobre a Idade da Terra? Qual que era a crença majoritária dos judeus e os cristãos em relação ao relato também de Gênesis, dias da criação e a Idade da Terra? Pode comentar. Então, a gente chama, vamos supor, quando a gente trata essa questão da Idade da Terra, né, eu vou retomar um pouquinho a questão dos dias de 24 horas, a gente chama os dias de 24 horas de, quem acredita, né, que são 24 horas, chamar de concordistas. Quem não acredita, chamar de não concordistas, né? Então, a própria reforma protestante, vários, né, tanto Martim Lutero, Calvino, dentre outros mais, sempre apostaram, né, na interpretação de que os dias eram literais. Então, a visão cronológica ali realmente é de 6.000 anos. Se você for observar, nós estamos no ano 5.780 e pouco no calendário judaico. Então, também acreditam nessa questão dos dias terem 6.000 anos. Então, antes do século XIX, era quase que totalitário a crença de 6.000 anos, né? Recentemente, um amigo meu, ele fez uma análise, né? Eu não tive ainda acesso à totalidade do estudo, foi apenas falando, ele não passou para mim ainda, mas ele vai passar. Ele fez uma totalidade das falas de Jesus em relação ao tempo. E a probabilidade que ele chegou é de que o Antigo Testamento ali não pode passar de 4.000 anos. Não pode passar de 4.000 anos. Então, de acordo com o tempo que ele vai falando, né, a genealogia, cálculos e outras coisas mais, então ele chega a essa colocação. Então, antes do século XIX, do iluminismo, né, da imposição da crítica, principalmente a crítica textual, dentre outras coisas, do liberalismo teológico, não existia mais nenhuma para pensar ao contrário que não fosse 6.000 anos, né? Excelente, professor Leonardo. Eu gostaria
agora de entrar num ponto com você sobre a crença, né, que agora está ganhando espaço aí na cristandade, do evoteísmo ou criacionismo evolucionário. É a crença que tenta unir a teoria da evolução com o relato de Gênesis, como se fosse compatível. Eu gostaria que você abordasse um pouco sobre essa questão. Tem como ser compatível essa visão naturalista da teoria da evolução com o relato de Gênesis? Ao meu ver, não tem como, né? Os bilhões de anos você já demonstrou que não cabe. A questão de Adão e Eva ser primatas, né, símios, também não vai caber, porque Deus fala homem e mulher. A questão também dos animais virando gente, né, que é um absurdo. Eles até usam o texto lá que Deus falou. Eu vi um evoteísta falando assim que Deus ele criou os animais do pó da terra também. Então o Adão seria um animal, um símio, que a única coisa que mudou é que Deus deu o espírito para ele e se tornou uma pessoa num processo evolutivo. Então eles inventam um monte de coisa, mas a pergunta é possível, é compatível o relato de Gênesis com a teoria da evolução? Fica à vontade. Não. O que acontece? Quando você coloca a evoteísmo, né, é evolução mais teísmo, né? É você associar a teoria da evolução a essas questões. Recentemente, o próprio Adalto Lourenço ele fez um vídeo falando, né, por que ele largou, porque ele, né? Então, não dá, porque não dá, não tem conexão, não há margem. Você não consegue colocar, associar os conteúdos bíblicos com a ciência em si. Então, você não vai passar pelo crivo. Nenhum passa pelo crivo. Nem a ciência passa pelo crivo da Bíblia e nem a Bíblia vai passar pelo crivo da ciência. Então, não adianta. Então, tem o criacionismo progressista também, que é muito parecido. O criacionismo progressista, ele também já é evoteísmo também, já é uma questão um pouquinho mais filosófica, entra um pouquinho mais no assunto bíblico, mas mesmo assim não tem como. É das duas umas, ou você é criacionista ou não, ou você crê, não. A primeira coisa que eu aconselho é que a pessoa tem que acreditar na literalidade do livro do Gênesis. Se ele não acreditar na literalidade do livro do Gênesis, infelizmente, ele vai cair em certas armadilhas de más interpretações, né? Então, ele tem que saber qual é o gênero literário, o que a Bíblia propõe, o que ela está colocando, o que ela está falando, para você, de fato, conhecer o texto da Bíblia, né? Então, não adianta. Então, nós temos que conhecer, de fato, a Bíblia Sagrada para você fazer esse tipo de abordagem, né? A palavra Toledot, né? Toledot, que seria gerações, ela tem 11 vezes, né? Uma partilha de 11 pedaços no livro do Gênesis, né? Então, todas essas dão margem para uma geração, né? Uma história, contando uma história. E isso é mais uma veracidade acerca do texto e da literalidade do texto de Gênesis. Você tem a característica linguística, né? As características linguísticas. Você tem o verbo no vecatar, né? Que você tem aquele no passado. No princípio, criou, aí o tempo perfeito. Criou. Aí você tem, depois disso, sempre o verbo no passado, vecatar, ele aparece uma série de verbos consecutivos, nós chamamos. Aí você tem Vaiomer, Elohim, Yerior, Vaerior, Vaiomer. Aí você tem Vaeri, Vaier, né? Tem
que dão essa veracidade. Então, ele é uma característica tanto do início do Gênesis, bem como também de Gênesis 12 até os 50, na qual a maioria, né, 99%, dos estudiosos dizem que se trata de um texto histórico. Então, primeira coisa, para você entender isso aí, Gênesis é literal, o texto é literal. Então, não foge a essa parte. Né? Não tem surrealismo, não tem as características de mito, não tem as características de politeísmo, conforme empregados por Mircea Eliade. E eu tenho um livro aqui do Mikhail Bakhtin. Mikhail Bakhtin, ele é um dos maiores nessa área de narrativa, né? Ele é um dos maiores no mundo e ele vai apresentar algumas características de um mito. Então, Gênesis não se enquadra nessa parte. Então, Gênesis não é mito, né? Gênesis é um texto literal e isso favorece para que nós possamos entender mais ainda as questões da literalidade, tanto de 24 horas, como também dos 6.000 anos, referente a uma terra jovem. Muito bem, professor Leonardo. Então, a gente podemos entender que o evoteísmo, né, ou criacionismo evolucionário, não é compatível com o relato de Gênesis, porque não ensina os bilhões de anos para a Terra, não ensina que Deus ele agiu devagarinho, levando milhões de anos para criar, não ensina que Adão e Eva eram símios, mas sim homem e mulher, Deus criou. Então, eu entendo que até o nosso Senhor Jesus Cristo ele tinha crença numa terra jovem, porque em Marcos capítulo 10, versículo 6, Cristo, nosso Senhor Jesus, ele afirma que Adão e Eva estavam no início da criação. Adão e Eva não estavam bilhões de anos após o início, porque segundo a teoria da evolução, primeiro passa bilhões de anos para a Terra ser criada, aí depois leva mais milhões de anos para o ser humano aparecer. Então, Cristo fala que eles já estavam no início da criação. Então, Cristo ele tinha crença em uma terra jovem. E outra, eu vejo que dá um checkmate na questão da terra ser antiga, ou também dos dias não serem literais, é que em Êxodo, capítulo 20, versículo 11, diz assim, eu vou estar lendo, mas nosso Senhor Jesus disse assim, se não credes em Moisés, de modo nenhum crerão em mim. Ou seja, se você não crê no relato de Moisés, e Moisés nós cremos assim, né, que escreveu a Torá, o Pentateuco, não crerão nas palavras de Cristo. E Moisés disse assim, ó, Êxodo, capítulo 20, versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. Então, está claro que fez os céus e a terra. Aí dá o mandamento do sábado. Os judeus não era para guardar bilhões de anos, milhões de anos, mas era para guardar um dia. Então, encerra a questão, né, professor Leonardo? Claro. Os dias já tem cronologicamente, né? Você tem Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Ramishi, Yom Shishi, aí Shabbat, tudo certinho, tudo. Não tem essa questão de inventar muito, né? Então, assim, tudo já está correto, é nós que pegamos, por muitas vezes, queremos deturpar ou divergir de uma coisa que está na cara, entendeu? Você acabou de falar aí, está na cara. Você pega o texto que você leu aí, você pega Êxodo, Shemot Êxodo 20, verso 8 a 10, ele vai falar do Shabat, né? Se o Shabat fosse de 1.000 anos, então a cada 1.000 anos você vai guardar o mandamento, então Nem estaria na terra. o verso 11 complementa, não, porque 6 dias, está falando um relato de 24 horas. Então, assim, toda a margem bíblica, linguística, o relato textual, né, os lexemas, né, a própria questão do merisma, quando você tem assim, e houve tarde, noite e manhã, essa questão aí é o merisma, né? Ou seja, é duas palavras
que vão dar uma ideia de uma palavra ou de algo, né? Ali é uma referência a dia de 24 horas. Então, todo esse conteúdo, esse aparato linguístico, textual, ele favorece e muito, né, para a questão do texto de Gênesis ser 24 horas, e bem como também ao favorecimento aí de uma terra jovem. Né? Teve um estudioso que ele fez um estudo da Bíblia hebraica, e para ver se Gênesis era literal, ele constatou que 99,997, se eu não me engano é isso, tá? 99,997 é literal. Se trata de um relato histórico. Então, aí você tem o texto de Bruce Waltke. Bruce Waltke também retrata essa questão, mais literalidade. Se você tem um camarada da envergadura de Bruce Waltke que vai atestar o que você está falando, meu irmão, é complicado você contestar, né? Mas aí você pega. Aí uma pessoa falou assim para mim: ah, mas Leonardo, você tem camarada como John Walton. Walton é importante para Walton não crer em 24 horas. Porque o método que ele faz é um método comparativo. Não depreciando a capacidade de Walton, que é extensa, mas Walton não é um Bruce Waltke. Walton, ele estuda a etiologia, não a linguística, a cultura dos povos orientais antigos, né? Bem como os tratados, os textos e os documentos, não a linguística. Né? Tanto é que quem faz algumas traduções para ele não é ele mesmo já falou isso. Então, Walton tem uma capacidade enorme, é muito bom, porém, não é ele. Então, eu vou competir Walton com Bruce Waltke. Não dá para competir nessa questão de linguística, de análise do texto hebraico. Isso aí não dá. Entendeu? Bem como também eu não ia discutir uma análise que Walton faz, etiológica, de um texto sumeriano, e com Bruce Waltke, porque então tem essa discrepância. Então, não dá, assim, quando você for analisar ou falar assim, mas tem fulano de tal, olha qual é o estudo dele, o que ele estuda, o que ele acha, qual é vamos supor, a especialidade dele, se a especialidade dele é essa ou não. Porque tem gente hoje, o problema hoje é WhatsApp, porque nós temos doutores em Googleologia e doutores em YouTubeologia. São os formados. Eles não debatem ao vivo, eles não, vamos fazer aqui mesmo no WhatsApp, vamos fazer aqui aquela sanha terrível de querer debater em WhatsApp. Por quê? Porque no WhatsApp ele está com o celular ali na mão. Eu estou aqui porque eu estou fazendo olhando direto no negócio. Mas ele está ali com o celular na mão, investigando, tá, na mesma hora, ao vivo mesmo, ele não tem coragem, ele não faz. Entendeu? Então, assim, nós temos que tomar cuidado. Nem todo mundo. Eu conversei com uma pessoa, eu coloquei acho que foi uma entrevista que eu fiz aqui mesmo, contigo. Aí eu falei alguma coisa sobre Gênesis literal, alguma coisa assim, e o camarada falou assim, o camarada se diz judeu, mas ele não sabia sobre... Aí eu perguntei para ele, vem cá, só me explica aqui. Ele falou assim, não tem como Bereshit e tal. Aí eu falei assim, vem cá, para que serve o Tahá? Aí ele não sabia. Eu falei, você não é judeu, rapaz? Como é que você faz a cantilação aí na sinagoga? Então, olha, Jadson, o grau de... E eu vejo nos grupos as pessoas ouvindo um camarada como esse. O camarada não conhece os sinais de cantilação, ou seja, sinais de cantilação, Bruce Waltke, Allen Ross, Langton, todos esses camaradas são unânimes em dizer que servem para grafias, mas também servem para
para a gramática, né? Para a análise morfossintática, então, para a leitura, para a interpretação. Então, nós temos que prestar atenção. E um camarada que se diz judeu, porque na sinagoga é comum fazer a cantilação, a maioria dos textos são cantados. E se o cara não conhece isso, aí eu coloco em xeque. Será que ele é judeu mesmo? Ou ele fica se rotulando aí na internet dizendo que é judeu? Eu não estou falando mal dele, eu estou usando ele como um exemplo, né? Então, temos essas problemáticas hoje no Brasil, nesses grupos de WhatsApp. O próprio seu amigo lá, quando nós fizemos um debate, ele colocou um texto lá do Enuma Elish. Quando ele colocou o texto, eu vi que o texto estava errado. Não estava escrito Enuma Elish. Estava errado. Além de estar errado as letras, o texto estava escrito da direita para a esquerda, conforme escreve o hebraico. Mas o acadiano se escreve da esquerda, normal, para a direita. Então, o cara queria mudar até a ordem da escrita do acadiano. Por quê? Porque na cabeça dele tem que ser igual ao hebraico. Entendeu? O cara, sim, não sabe o mínimo, porque o mínimo, primeiro, é você saber a ordem da leitura. Aí um camarada desse, um monte de gente ouve, fala, o cara é o máximo, o cara não sabe nada. Entendeu? E tem essas problemáticas. Aí depois ele foi no outro vídeo e falou, não, é porque eu coloquei o texto tal. Não, meu irmão, você tem que colocar o texto em acadiano na qual foi escrito. Aí eu vou colocar o texto do Enuma Elish em hebraico. Não serve para fazer análise. Você tem que colocar do jeito que foi achado. Então é complicado. Nós temos essa problemática hoje no Brasil e é complicado mesmo. Não dá para você ter muita confiabilidade aí nessas redes sociais aí. Muito bem, professor Leonardo. Você mostrou linguisticamente, né, mostrando um argumento linguístico que não tem como os dias serem de bilhões de anos, mas sim os dias da criação são literais. Você mostrou que podemos confiar na cronologia bíblica. Você demonstrou também que nós cristãos precisamos, conforme Salmos 118, versículo 8, né, confiar no Senhor do que no homem, ou seja, que Deus nos revelou de fato. A gente pode depositar nossa confiança na palavra de Deus. E agora você encerrou o assunto aí dos dias da criação, né? Até pegou o gancho que eu falei, questão do sabático, né? O homem não tem como guardar, o homem não vive milhares de anos e nem bilhões. E Deus deu um mandamento específico para guardar um dia. Agora eu quero levantar uma questão e depois vou fazer uma pergunta e a gente vamos encerrar. A questão é o seguinte: tem alguns que defendem que a vida apenas na Terra é jovem, né? Que a cronologia, sim, eles acreditam, tem aproximadamente 6 mil anos, mas a Terra, ela pode ser, a vida é jovem, né? O ser humano é jovem na Terra, mas a Terra pode ser antiga. E aí eles usam o versículo 2 de Gênesis, né? Dizendo que a Terra era sem forma e vazia. Então, quando Deus criou a matéria ali, a Terra, aí pode ter passado milhares, bilhões de anos. Aí depois Deus ele foi e fez em 6 dias. O que você acha desse argumento, desse entendimento? Não, é o que nós já tratamos, né? É um argumento fraco, né? Desculpa, assim, quero ser contundente também, não quero machucar aí o pensamento daqueles que acreditam nisso, mas é um argumento fraco, né? Não tem solidez. Se você for olhar todos os dados, tanto científicos, dados, evidências biológicas, apontam para a idade de uma Terra jovem, né? Você tem, olha só para você ver aqui, ó, o DNA em fósseis antigos, né? O DNA extraído de bactérias que supostamente teriam 425 milhões de anos, coloca em questão essa idade, porque o DNA não poderia durar mais do que milhares de anos. Olha só. Então, tipo assim, eles inventam. Bactérias de Lázaro.
bactérias revividas de inclusões de sal, supostamente com 250 milhões de anos, sugere que o sal não tem milhões de anos. O decaimento no genoma humano, devido a múltiplas mutações ligeiramente prejudiciais a cada geração, é consistente com uma origem de vários milhares de anos atrás, né? Então, aquilo que nós chamamos de entropia, né? Que é a lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, né? Os dados para a Eva mitocondrial são consistentes com uma origem comum de todos os seres humanos há vários milhares de anos. Então, ou seja, tudo isso dá uma ideia de que o relato bíblico é verdadeiro. A variação muito limitada na sequência do DNA, no cromossomo Y humano, em todo mundo, é consistente com uma origem recente da humanidade. Então, é recente, não tem terra antiga. Então, são muitos fatores, já, são muitas coisas. Águas vivas, né? Grapitólitos, né? Selacanto, estromatólitos, o pinheiro, e centenas de outros, né? Que muitas centenas de espécies possam permanecer tão inalteradas até bilhões de anos, no caso de hematrófitos. Fala contra milhões e bilhões de anos serem reais. Então, tipo assim, isso aqui fala que elas permanecem intactas, não mudam. Então, também atacando essa questão da evolução. Na questão geológica, aí também temos escassez de fósseis de plantas e muitas formações contendo abundantes fósseis de animais herbívoros, né? Então, assim, que animais comeram ali aquilo que está ali, que as plantações. Então, assim, se a gente fosse falar aqui, é muita coisa, é muita atestação de uma terra jovem mais do que uma terra antiga, né? Tem um livro também que eu acho bem interessante, eu queria fazer a indicação aqui, não é meu, né? Mas eu gostei muito, que é esse livro aqui, A Origem, né? A Origem. Visões cristãs sobre a criação, evolução e design inteligente. Né? Então, ele vai fazer... Ele não vai falar só sobre design inteligente, ele vai falar sobre Mostra na tela. Mostra o livro. Aí, apareceu. Excelente. Então, esse livro é isso. Fica a indicação. Esse livro é bom, eu gostei bastante. Então, vale a pena você ter um livro assim que fala... Tem outros aqui, mas sobre essa criação a gente está trabalhando essa parte, né, no nosso livro. Então, a gente tem muita coisa aqui relacionada a isso aí, entendeu? Então, vale a pena mesmo estudar o texto de Gênesis, bem como também esses livros assim que são adereços, né, àquilo que nós acreditamos. Muito bem, professor Leonardo. Eu entendo, se a pessoa ela aceita que a vida na Terra é jovem, de Adão até os dias de hoje, aproximadamente 6.000 anos, ela tem que incluir a Terra também, porque Adão foi feito no 6º dia, aí volta assim, 5 dias antes e joga aí aproximadamente 6.000 anos. Não vai mudar nada, só acrescenta 5 dias para aplicar na criação da Terra. Então a pessoa tem que aceitar também que a Terra é jovem, biblicamente, não tem como fugir. Agora, vou trazer uma pergunta aqui do Fagner, disse assim, o que o mestre Leonardo Andrade acha de incluir no curso de teologia a TDI, que é a proposta do design inteligente? Porque o pessoal aí da teoria do design inteligente agora lançaram uma pós-graduação, né, relacionado ao design inteligente. O que você acha? Está na matéria de teologia. Eu vejo que é algo aí que é importante para fazer lado ao naturalismo filosófico, né? Essa ideia que tudo é natural, surgiu por meio de processos naturais, não houve um criador. E o design inteligente ele vai propor que não é bem assim. As coisas, há inteligibilidade na natureza, há padrões de inteligência, então alguém inteligente criou. Você pode falar aí, o Fagner, ele pediu aí a sua opinião, o que o mestre Leonardo acha da agora ter na teologia, né, a pós-graduação do TDI, né, Teoria do Design Inteligente. Então, eu penso assim que toda informação ela é importante. Eu estava ouvindo hoje
um debate, né, político, e as pessoas reclamando que, na maioria da faculdade pública, o movimento é esquerda, é progressista. Porém, o movimento de direita não faz nenhum movimento dentro da faculdade. Por isso que eles crescem. Então, é a mesma coisa a questão do criacionismo. Então, eu acho que salutar, sim, deveria ter matérias afins à criação, também todo tipo de informações que poderiam solidificar e dar uma ideia aí de que nós possamos entender um pouquinho melhor a Bíblia Sagrada, né? Então, há uma diferença do criacionismo bíblico para a proposta do design inteligente. Eu sou criacionista bíblico, ao professor Leonardo, e acabou caindo, mas eu colocarei ele já já. Então, há uma diferença, irmãos, entre o criacionismo bíblico e a proposta do design inteligente. O criacionismo bíblico parte de uma conclusão que o Deus da Bíblia criou o mundo em 6 dias e no sétimo finalizou a sua obra e busca dados, na realidade, que vai corroborar com o relato de Gênesis. Agora, os expoentes do design inteligente, eles começam do mundo natural para chegar à conclusão que alguém inteligente criou, porém não apresenta quem criou. E existem pessoas, expoentes do design inteligente, que vão até acreditar que foi alienígenas, não fala quem criou. Agora, o criacionismo bíblico parte do relato de Gênesis. Então, há uma diferença. Eu acredito no criacionismo bíblico, porém, eu vejo que é importante o design inteligente fazer lado aí a proposta da teoria da evolução que é ensinada nas escolas. Professor Leonardo, agora eu gostaria aí que você fizesse uma propaganda dos seus livros, do seu canal. Pessoal, estarei deixando aqui na descrição desse vídeo o debate do professor Leonardo. Ele esteve no Vejam Só discutindo esse assunto. Se os dias da criação são literais, estará na descrição do vídeo. Então, professor Leonardo, fica à vontade para fazer uma propaganda aí dos seus materiais, do seu canal. Então, pessoal, esse aqui é o meu livro, né? Manual de Cultura, Costumes e Tradições dos Tempos Bíblicos. É uma área na qual eu sou apaixonado, tá? Que é cultura antiga. Eu, geralmente, eu não escrevo para acadêmicos, né? Eu prefiro atingir aqueles que precisam ter um pouco mais de conhecimento, querem entregar uma mensagem, pregar uma mensagem, dar um estudo, fazer alguma coisa, e isso é importante, né? Isso aí é bem melhor. E esse livro aqui é de total importância, ele ajuda muito a pessoa a abrir a sua mente para que ele possa dar um estudo ou outra coisa. Esse livro aqui é best-seller, graças a Deus, vendeu muito, está vendendo muito no Brasil ainda, né? Então, estamos aí sempre para tentar vender mais e mais. Agora, em outubro, nós iremos publicar mais 2 livros, que é a primeira gramática de aramaico siríaco em língua portuguesa, tá? E o livro de Isaías, interpretando as profecias messiânicas à luz da arqueologia, cultura e costumes dos tempos bíblicos, tá? E possivelmente em janeiro aí, ou até dezembro, não sei, nós iremos lançar a Torá Messiânica, tá? Que é também umas notas ali do Pentateuco, que nós fizemos ali, algumas notas ali, são bastante notas, e é bem legal mesmo para a pessoa conhecer um pouquinho mais da cultura, que é o que a gente mais trabalha, né, nessa parte, né? Cultura e linguística, tá bom? Essa Torá, só para você ter ideia, ela vai ter uma iniciação ao hebraico bíblico, então você vai já conhecer um pouquinho do hebraico, já para ler alguma coisa, então vai ser uma coisa assim, de louco mesmo, não tem nada igual no Brasil não, tá? E não vai ser caro, né? Porque a editora que nós trabalhamos, ela faz um trabalho bem interessante,
O negócio dela é atingir mesmo as pessoas mesmo no Brasil todo. Excelente, professor Leonardo. Alguém no chat comentou assim, que não faz diferença Deus ter criado em bilhões de anos ou em 6 dias literais. Porém, a questão não envolve, né, a existência de Deus, mas envolve a ortodoxia cristã. Se nós podemos levar em conta o que o texto está dizendo e não criarmos Claro, doutrinas erradas. Uma pessoa que acredita que a Terra tenha bilhões de anos não é sinônimo que ela vai para o inferno. Que nem o professor Leonardo falou aí de apologistas. Tem o próprio William Lane Craig, que é um grande apologista, ele vai acreditar que a Terra tem 4, alguma coisa aí bilhões de anos. E ele defende a fé aí no meio dos debates com os ateus e tudo mais. Porém, linguisticamente, como apresentou o professor Leonardo, é um ensinamento errado acreditar que a Terra tem bilhões de anos, porque a Terra ela é jovem segundo a Bíblia. Então, não é uma questão envolvendo a existência de Deus, mas como Deus criou. Como está no relato de Gênesis, ou é como é acreditado pelos naturalistas que precisam do tempo para defender a proposta que o homem evoluiu da ameba e assim por diante, peixes, depois anfíbios, répteis, até chegar ao ser humano. Essa loucura que os naturalistas propõem. Então, envolve a ortodoxia, né, professor Leonardo? claro, com certeza. Então, é melhor você crer na Bíblia, no relato bíblico, do que crer numa adaptação de uma conexão entre ciência e Bíblia, entendeu? Que é totalmente desconexo, né? Então é melhor você crer o que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando é aquilo mesmo. Claro que deve ser interpretado, mas eu prefiro a Bíblia. Eu sempre com a Bíblia. Excelente, né? O Charles Spurgeon vai dizer assim que na Bíblia contém o que os homens odeiam. A verdade, né? Porque quando a pessoa ela encontra que Deus de fato criou um casal humano que descende toda a humanidade, não tem como ela aceitar o evolucionismo, porque não é algo compatível. Inclusive, os evoteístas, os adeptos à teoria da evolução, de Deus guiando tudo devagarinho, errando e acertando, eles ficam bravos com criacionistas que levam a Bíblia, Gênesis, como literal ali, como Deus criou, né, de fato, de criação. Mas, Igual, igual o Apologos falou aqui, ó. Afeta na soteriologia, afeta na armatiologia, afeta mesmo. Assim, essas questões afetam muito o texto bíblico. Tanto é que no debate lá, eu falei isso, como que você vai conciliar? Não tem nada a ver. Tem sim, porque é difícil você conciliar. Adão viveu 930 anos. Aí são um período de 1000 anos, e aí? A Bíblia Dake, ela tem uma página que ela trata por que os dias ali são de 24 horas. Vale a pena também, quem tiver a Bíblia Dake aí, ó, pega e dá uma lida lá, porque é muito interessante, entendeu? Faz uma abordagem muito assim, profunda em relação a isso aí. Então, vale a pena também estudar a Bíblia Dake, que tem uma parte dela lá que estuda os 6 dias os dias da criação, né? Não os 6 dias da criação. Eu vou te convidar, nós vamos marcar, professor Leonardo, para a gente abordar o evoteísmo, porque uma das propostas que eles apresentam, que eu vejo que é uma heresia, é que os dinossauros foram extintos lá em Gênesis, versículo 2, capítulo 1, versículo 2, e aí aconteceu, se eles morreram, aconteceu a morte antes do pecado. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que o pecado entrou por meio de Adão, a morte, né? Então, como que vai conciliar? O dinossauro morreu, entrou a morte lá, e aí o apóstolo Paulo fala que veio por meio de Adão. Então, já é um problema doutrinário, já é uma questão teológica que é um problema aí para a crença do eteísmo. Então, só uma retomada aqui, Jadson, rapidinho, sobre aquela questão da teologia, né, conter a matéria de design inteligente. Hoje, eu acredito que está muito científico.
Eu acredito que está muito científico. Tá? Eu acho que precisa, não estou querendo vender meu peixe, não, tá? Mas nós precisamos mais biblista, de provar na Bíblia, igual aqui, eu usei mais a Bíblia do que propriamente a ciência. Claro que eu falei algumas coisas relacionadas à ciência. Aí nós temos um físico, Adalto Lourenço, nós temos o próprio Marcos Eberlin, que é químico. Então, nós temos, mas não temos um biblista, um linguista que vai tratar esses assuntos da maneira que eu estou fazendo aqui, entendeu? Então, seria melhor também a gente ter esse aparato. Eu acho que o aparato ele tem que ser majoritário, tem que tomar todas as proporções, né, para ficar bem solidificado aquilo que a gente quer propor para o público, né, e deixar o público sem dúvida nenhuma. Excelente. A maior autoridade que deve ser na vida do cristão é as Escrituras. E o apóstolo Pedro ele fala assim: se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus ou a palavra de Deus. Então, falta hoje em dia cristãos que se fundamentam nas Escrituras para defender a sua fé. Muitos estão negociando as Escrituras, colocando num patamar menor e estabelecendo a história secular, a ciência moderna naturalista e assim por diante. Deve ser a nossa autoridade, é a palavra de Deus. Professor Leonardo, deixe suas considerações finais aí. Muito obrigado pela participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, o seu ministério. E eu creio que no próximo debate vai ser excelente, assim como foi sobre o dia da criação, né? O professor Leonardo vai estar também no Vejam Só, vai sair, né? O programa já esteve debatendo também, já falou o assunto que vai ser debatido, que vai sair no canal do Vejam Só. Fique à vontade, professor Leonardo. Então, de primeira mão, o debate sai amanhã. O debate Gênesis é um mito, sai amanhã. Tá? Aí vocês avaliam lá se foi bem ou não. Tá? Eu debati com meu amigo Matheus Melquiades, tá? Sobre Gênesis é um mito. Então, amanhã ele vai sair, amanhã às 11 horas da noite já vai estar, entendeu? E já vai estar disponível lá no canal ao vivo e depois vai estar no YouTube, tá bom? E, pessoal, eu estou à disposição, tá? Para qualquer momento que me chamar, o Jadson aí, é um grande amigo que Deus me deu, e nós estamos aí para falar acerca da Bíblia, acerca dos textos, tá bom? E eu estou trabalhando, Jadson, a gente abordou um pouquinho a criação, né? O livro, né? Não o estudo dele. Aí para pegar, e eu estou querendo realizar um debate aí sobre a questão de Ezequiel 28, né? Ali se fala de Lúcifer ou não. Eu acredito que fala. Eu acredito que. Aí tem gente que fala assim, professor, mas rapaz, você acredita que fala? Eu acredito que fala ali de Lúcifer. Então, aí eu queria achar um oponente, aí eu até já comuniquei o Zeca, né? Porque parece que o Carlos Augusto Vailate ele é contra, né? Essa questão, e eu convidei para chamar ele para a gente fazer um debate, porque é uma pessoa que é linguista, também tem um conhecimento da língua, seria importantíssimo para a gente realizar esse debate, seria ótimo. Eu toparia tomar essa surra lá. Tá bom? Um abraço a todos e Lerritraô, Deus abençoe a todos aí nessa noite. Valeu, professor Leonardo. E, pessoal, visite o canal aí do nosso irmão, do professor. É o nome dele, professor Leonardo Andrade. E assistam o debate, beleza? Galera, deixa o like, deixa o comentário também agora no final dessa live, nos comentários desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E até a próxima live, se Deus permitir. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.